Você já se sentiu preso a algo que já não faz mais sentido? Talvez seja um emprego que não te inspira, um relacionamento que te desgasta, ou até uma crença que limita quem você pode ser. Apesar de saber que essas coisas não contribuem para a sua felicidade, ainda é difícil soltá-las. Isso acontece porque a ideia de deixar ir, embora simples, exige coragem, e é exatamente sobre isso que vamos falar. A coragem de soltar não significa desistir ou fraqueza. Significa escolher o que é mais importante para a sua vida. É um ato de sabedoria que requer aceitar que nem tudo está sob seu controle. Muitas vezes, as mudanças que mais tememos são as que mais precisamos para crescer. Pense em um balão cheio de ar. Ele só consegue subir quando solta o peso que o prende ao chão. Na vida, somos como esse balão. Para alcançar novas alturas, precisamos liberar aquilo que nos impede de avançar. A primeira coisa que precisamos entender é que as transições são inevitáveis. A vida está em constante movimento, e resistir a isso é como tentar segurar a água com as mãos. A aceitação desse fluxo natural pode ser o início de uma profunda transformação. Ainda assim, sabemos que deixar ir não é fácil. O medo do desconhecido, o apego ao conforto e as dúvidas sobre o futuro podem nos paralisar. Mas ao longo deste vídeo, vamos explorar como superar esses desafios e encontrar a paz que vem ao abraçar o novo. Nos próximos minutos, você será guiado por reflexões, estratégias práticas e histórias inspiradoras que vão te ajudar a enfrentar o medo das mudanças. Ao final, espero que você tenha não apenas a compreensão, mas também a motivação necessária para dar os primeiros passos em direção a uma vida mais leve e significativa. Então convido você a embarcar nesta jornada, não como um espectador passivo, mas como alguém disposto a olhar para dentro, questionar e talvez soltar algo que já não faz sentido. Porque a transformação não começa com grandes passos, ela começa com a coragem de deixar ir. Por que é tão difícil soltar? Essa pergunta surge com frequência quando enfrentamos situações que nos desafiam a abandonar algo que já não nos serve mais. A resposta está na nossa natureza humana. Somos programados para buscar estabilidade, segurança e controle. No entanto, quando nos apegamos a coisas, pessoas ou ideias de forma excessiva, podemos criar uma fonte constante de sofrimento. O apego surge de nossa tendência de atribuir valor exagerado ao que acreditamos que possuímos, seja material ou emocional. Isso acontece porque criamos uma relação de identidade com essas coisas. Um trabalho pode representar sucesso. Um relacionamento pode simbolizar segurança. Assim, ao considerarmos soltar essas coisas, sentimos que estamos perdendo parte de quem somos. No entanto, a realidade é bem diferente. O que possuímos não define nosso valor. Quando nos agarramos ao passado, recusamos o movimento natural da vida. Imagine uma pessoa que tenta segurar a areia entre os dedos. Quanto mais força ela aplica, mais rapidamente a areia escapa. Da mesma forma, apegar-se com força ao que não podemos controlar, inevitavelmente, leva ao desgaste emocional. Além disso, muitas vezes sofremos não pelo que realmente aconteceu, mas pela forma como interpretamos os acontecimentos. Um emprego perdido pode ser visto como um fracasso, ou como uma oportunidade para buscar algo mais alinhado aos seus valores. A escolha da perspectiva está em nossas mãos. Como dizia uma antiga filosofia, a paz não vem da ausência de desafios, mas da capacidade de enfrentá-los com equilíbrio. Um exemplo prático pode ser visto em alguém que termina um relacionamento, mas insiste em reviver constantemente as memórias e ressentimentos. Essa pessoa acaba se aprisionando em um ciclo de dor que impede qualquer progresso emocional. Soltar, nesse caso, não é esquecer ou negar o passado, mas aceitar que ele não pode ser mudado e escolher focar no presente. Ao final, perceberemos que o apego, em sua essência, é uma resistência ao inevitável. A vida é um fluxo constante, e cabe a nós aprender a navegar por ele, sem nos agarrarmos às pedras pelo caminho. O próximo passo dessa jornada é entender como enxergar as mudanças, não como ameaças, mas como portas abertas para novas oportunidades. Mudanças são inevitáveis, mas isso não significa que precisamos temê-las. O que acontece é que, na maioria das vezes, enxergamos mudanças como ameaças. Quando algo familiar é retirado de nossas vidas, sentimos uma espécie de vazio,
e o desconhecido desperta inseguranças. No entanto, e se começássemos a ver as mudanças sob uma nova perspectiva? E se, em vez de portas que se fecham, as enxergássemos como portais para oportunidades que ainda não descobrimos? Uma forma poderosa de mudar essa mentalidade é entender que cada transformação em nossas vidas carrega um potencial de renovação. Pense em uma árvore que perde suas folhas no outono. Ela não resiste à mudança porque sabe que, ao soltar suas folhas, cria espaço para novas brotarem na primavera. Assim como essa árvore, podemos confiar no ciclo da vida. Soltar algo antigo é o primeiro passo para permitir que algo novo floresça. A chave para essa transformação está na forma como escolhemos interpretar os eventos. Uma mudança repentina, como a perda de um emprego, pode parecer devastadora à primeira vista. Mas, muitas vezes, é essa ruptura que nos empurra a explorar caminhos mais alinhados aos nossos sonhos. As mudanças nos forçam a sair do piloto automático e a redescobrir quem realmente somos. Elas nos dão a chance de reavaliar nossas prioridades e abrir espaço para novos aprendizados. Um exemplo prático pode ser o de alguém que decide mudar de cidade em busca de uma vida mais tranquila. O processo pode ser assustador, deixar amigos, trabalho e rotina. Mas, ao encarar a mudança com coragem, essa pessoa descobre uma comunidade acolhedora, um ritmo de vida mais saudável e novas paixões que jamais teria encontrado se tivesse permanecido no mesmo lugar. Para transformar a visão de mudanças em oportunidades, comece perguntando a si mesmo: o que isso pode me ensinar? Ou como isso pode me aproximar da pessoa que desejo ser? Essas perguntas nos ajudam a focar no que ganhamos, em vez do que perdemos. À medida que avançamos, vamos nos aprofundar na principal barreira que nos impede de abraçar o novo: o medo do desconhecido. Vamos explorar como enfrentar esse medo para que ele deixe de ser um obstáculo e se torne uma ferramenta de crescimento. O medo do desconhecido é, talvez, o maior motivo pelo qual resistimos às mudanças. É natural. Nosso cérebro está programado para buscar segurança e prever resultados. Quando nos deparamos com algo incerto, uma voz interna nos alerta para os possíveis riscos. Mas muitas vezes, essa voz exagera os perigos e nos impede de enxergar o potencial que existe além do que conhecemos. Esse medo se manifesta de diferentes formas. Pode ser uma ansiedade constante sobre o que está por vir, uma paralisia diante de grandes decisões, ou até uma relutância em abrir mão do que é familiar, mesmo que não seja mais saudável ou útil. No entanto, é importante lembrar que o desconhecido não é inerentemente ruim. Ele é, na verdade, uma tela em branco, onde podemos pintar novos caminhos e possibilidades. Uma maneira de enfrentar esse medo é fragmentá-lo. Muitas vezes, tememos as mudanças porque as enxergamos como um bloco gigantesco e intransponível. Mas ao quebrar esse bloco em pequenos pedaços, o processo se torna mais gerenciável. Por exemplo, se você está pensando em mudar de carreira, em vez de abandonar tudo de uma vez, comece explorando outras áreas enquanto ainda trabalha. Pesquise, faça cursos e crie uma transição gradual. Outra estratégia é questionar os pensamentos negativos que surgem diante do desconhecido. Pergunte a si mesmo: o que realmente me assusta aqui? Quais são os piores cenários que imagino? Muitas vezes, perceberemos que esses cenários são improváveis ou menos catastróficos do que pareciam à primeira vista. Uma história que ilustra bem isso é a de alguém que decide fazer uma viagem solo pela primeira vez. O medo inicial de estar sozinho, de se perder ou de enfrentar imprevistos é esmagador. Mas, ao dar o primeiro passo e embarcar na aventura, essa pessoa descobre não apenas novos lugares, mas também uma força interior que jamais imaginava possuir. Por fim, o medo do desconhecido só diminui quando damos o primeiro passo. Não é necessário enxergar o caminho inteiro. Basta ter coragem para seguir um pequeno trecho. Quando fazemos isso, percebemos que o desconhecido é menos assustador do que parece e mais cheio de oportunidades do que imaginávamos. Agora que entendemos como enfrentar o medo, vamos explorar o próximo passo: o poder de soltar. Veremos como o desapego pode transformar nossa relação com o passado e abrir espaço para um futuro mais leve e livre. Soltar o que nos prende não é apenas um ato de coragem,
mas também de liberdade. Quando nos desapegamos, criamos espaço para algo novo e significativo entrar em nossas vidas. No entanto, o desapego não é sobre negligência ou indiferença. É sobre reconhecer o que não está mais alinhado com quem somos e liberar isso com gratidão e aceitação. O apego excessivo ao passado ou a crenças limitantes nos impede de viver plenamente. Muitas vezes, nos agarramos a ideias ou situações porque elas representam segurança. Um exemplo comum é a resistência em se desfazer de objetos que acumulamos ao longo dos anos, mesmo que já não tenham utilidade. Esses objetos não são apenas coisas, são símbolos de momentos, pessoas ou conquistas que já ficaram para trás. Ao soltar esses itens, estamos não apenas organizando o espaço físico, mas também nos libertando emocionalmente. O mesmo se aplica aos relacionamentos. Quando uma conexão deixa de ser saudável, pode ser difícil desapegar, mas em muitos casos, insistir em algo que já cumpriu seu propósito cria sofrimento tanto para você quanto para outra pessoa. Desapegar não significa esquecer ou desvalorizar, mas sim permitir que ambas as partes sigam seus caminhos com leveza. Uma prática poderosa para facilitar o desapego é a reflexão consciente. Pergunte-se: isso ainda contribui para o meu crescimento? Ou, estou mantendo isso por escolha, ou por hábito? Essas perguntas nos ajudam a diferenciar o que realmente importa do que estamos apenas carregando por medo de soltar. Além disso, criar rituais pode tornar o processo de desapego mais significativo. Por exemplo, escrever uma carta de despedida a algo ou alguém pode ajudar a processar as emoções envolvidas e simbolizar a liberação. Agradeça pelo que essa experiência ou pessoa trouxe à sua vida, mas reconheça que é hora de seguir em frente. Ao praticar o desapego, percebemos que não perdemos algo, mas ganhamos espaço para novas ideias, experiências e conexões. No próximo capítulo, vamos explorar como a sabedoria antiga pode nos ensinar a lidar com mudanças e viver com mais harmonia. Ao longo dos séculos, pensadores e filósofos buscaram entender como viver uma vida plena e harmoniosa. Uma lição que atravessa o tempo é a ideia de aceitar aquilo que não podemos controlar e focar nossas energias no que está ao nosso alcance. Essa abordagem nos ajuda a soltar o peso de tentar dominar o indomável e a encontrar paz, mesmo em meio às incertezas. A essência dessa sabedoria está na aceitação da impermanência. Tudo na vida é transitório. Emoções, conquistas, desafios e até os próprios momentos de felicidade. Resistir a esse fluxo natural é como remar contra a correnteza de um rio. Quanto mais insistimos, mais nos desgastamos e menos energia temos para aproveitar as possibilidades que o presente nos oferece. Um princípio central dessa filosofia é a distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. Considere um exemplo simples. Imagine que você está preso no trânsito. Você pode se irritar, culpar as circunstâncias e alimentar um estresse desnecessário. Ou pode aceitar a situação como ela é e usar o tempo para ouvir algo inspirador, refletir ou simplesmente relaxar. O trânsito está fora do seu controle, mas sua reação a ele está totalmente nas suas mãos. A aceitação não significa resignação, é um ato de força, não de fraqueza. Aceitar o que não podemos mudar nos liberta da luta inútil contra a realidade e nos permite redirecionar nossas energias para o que realmente importa. Por exemplo, se um projeto no trabalho não saiu como planejado, você pode ficar preso ao arrependimento ou pode aprender com o que deu errado e aplicar essas lições no próximo desafio. Uma metáfora poderosa para essa filosofia é a de ajustar as velas de um barco. Você não pode controlar o vento, mas pode mudar a direção das velas para navegar em meio às tempestades. Na prática, isso significa abandonar a necessidade de controlar tudo e abraçar a flexibilidade. A sabedoria antiga nos ensina que soltar não é perder, é viver de forma mais leve e autêntica. Veremos como aplicar essas ideias por meio de práticas simples que ajudam a transformar o desapego em uma habilidade cotidiana. Colocar o desapego em prática pode parecer desafiador, mas ele se torna mais fácil quando integramos a rotina por meio de ações simples. Soltar não é um ato único, é um processo contínuo
que pode ser cultivado dia após dia. Essas práticas ajudarão a transformar o conceito de desapego em algo tangível e acessível. A primeira prática é a meditação para focar no presente. Muitas vezes, nossa resistência ao desapego vem de um apego ao passado ou de um medo do futuro. Sentar-se em silêncio, fechando os olhos e respirando profundamente é uma maneira eficaz de se reconectar ao momento presente. Durante a meditação, pergunte-se: o que estou segurando agora que posso deixar ir? Essa reflexão simples pode abrir espaço mental para o novo. Outra ferramenta poderosa é o journaling. Dedicar alguns minutos por dia para escrever sobre suas emoções e pensamentos ajuda a processar sentimentos de apego. Faça um exercício específico. Divida a página em 2 colunas. Na primeira, liste o que está te pesando. Na segunda, escreva como você pode soltar cada um desses pesos. Por exemplo, se você se sente sobrecarregado por expectativas, sua ação pode ser comunicar seus limites de forma gentil, mas assertiva. Praticar a gratidão também é uma maneira de soltar. Parece contraditório, mas quando focamos no que temos, liberamos o medo de perder. Experimente começar ou terminar o dia escrevendo 3 coisas pelas quais você é grato. Esse exercício simples pode mudar sua perspectiva e ajudar a valorizar o que permanece, em vez de se apegar ao que está indo embora. Por fim, implemente a ideia do minimalismo emocional. Pergunte-se: isso me traz alegria ou me prende ao passado? Esse conceito pode ser aplicado a objetos físicos, como roupas ou lembranças, e também a padrões emocionais. Separar o essencial do supérfluo nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Cada pequena prática é um passo para soltar o peso do que não serve mais e dar lugar ao que nos faz crescer. À medida que continuamos essa jornada, veremos como o desapego pode se tornar uma base para a reinvenção pessoal e para um futuro mais significativo. Soltar é apenas o começo. O verdadeiro poder do desapego está no que ele nos permite construir depois. Ao liberarmos o que não nos serve mais, criamos espaço para nos reinventar, seja em pequenos aspectos do cotidiano ou em grandes mudanças de vida. Esse processo de reinvenção é contínuo e nos dá a oportunidade de nos aproximarmos cada vez mais da pessoa que queremos ser. Reinventar-se não significa negar quem você foi, mas sim integrar suas experiências ao presente de forma que elas sirvam como base para o futuro. Pense em uma árvore que cresce em direção ao sol. Suas raízes a sustentam, mas ela está sempre se esticando para alcançar novos horizontes. Da mesma forma, nossas experiências passadas nos dão a força necessária para explorar novos caminhos. Um exemplo prático desse processo pode ser encontrado em mudanças de carreira. Muitas pessoas, especialmente entre os 30 e 60 anos, sentem a necessidade de buscar um propósito maior em seu trabalho. Ao soltar o medo do fracasso ou da opinião alheia, elas descobrem que é possível transformar suas habilidades e paixões em algo completamente novo. Outro aspecto da reinvenção está relacionado aos relacionamentos. Muitas vezes, seguramos pessoas ou padrões de convivência que já não nos fazem bem. Soltar permite reavaliar essas conexões e, quando necessário, construir laços mais saudáveis e autênticos. Isso pode significar investir em amizades que nos apoiam ou estabelecer limites claros em relações desgastantes. A jornada de soltar e reinventar-se também exige paciência. Nem todas as mudanças são rápidas ou lineares, e está tudo bem. O importante é se comprometer com o processo, entendendo que cada pequeno passo é um avanço. Afinal, a transformação não é um destino final, mas uma prática diária de coragem e curiosidade. Enquanto seguimos em frente, lembre-se de que o desapego e a reinvenção andam de mãos dadas. Cada vez que você solta algo, está plantando as sementes de um novo capítulo em sua vida. E é isso que exploraremos. Como confiar no futuro e abraçar as possibilidades que ele traz. Quando olhamos para o futuro, muitas vezes vemos uma mistura de esperança e medo. Essa mistura é natural, mas a maneira como escolhemos lidar com ela pode determinar como vivemos nossa vida. Confiar no futuro é um ato de coragem e fé, não em algo externo, mas em nossa capacidade de nos adaptar, crescer e encontrar propósito, independentemente do que venha pela frente. Soltar é um gesto que nos ensina essa confiança. Cada vez que deixamos algo para trás, um emprego, uma crença, uma fase da vida,
menos estamos nos lembrando de que temos a força para seguir em frente. Pense em todas as vezes em que você enfrentou algo desafiador no passado. Naquele momento, pode ter parecido impossível, mas você superou. O que isso prova? Que você é mais resiliente do que imagina e que pode confiar em si mesmo para navegar as incertezas que virão. Se você ainda sente medo, lembre-se: não precisamos de todas as respostas agora. O futuro não exige que saibamos cada detalhe, apenas que demos o próximo passo. Como uma estrada na neblina, onde só vemos alguns metros à frente, mas seguimos mesmo assim. O importante é acreditar que o caminho se revelará conforme avançamos. Antes de encerrar, quero deixar uma última reflexão. Quando você solta o que te prende, abre espaço para o que realmente importa. Abrace essa verdade. Soltar não é perder, é ganhar liberdade, clareza e uma nova visão de quem você pode ser. E agora, quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda a saber que estou no caminho certo e motiva a criação de mais conteúdos como este. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar outras reflexões e práticas que podem transformar sua vida. Muito obrigado por estar aqui. A mudança começa com um passo, e você já deu o seu.